Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um conteúdo por aqui. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 10 de novembro, onde temos mais jogos que costumeiramente estariam nos fins de semana, mas por conta da Copa eles estão sendo adiantados. Beleza? Vou tentar seguir um pouco da ordem cronológica. Muita gente tem me pedido, pô, Theo, tenta fazer em ordem cronológica para ver se fica legal. É só um teste, né? Então eu vou pegar os jogos de mais cedo indo para os jogos de mais tarde. Tá? É só um teste, pode ser que eu me confunda aqui, porque eu estou acostumado a falar por liga. Mas se eu fizer por cronograma, né, por cronologia, eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas é só um teste, beleza? Se você gostar desse tipo de planejamento, lembrando que é um planejamento pessoal, então talvez eu não fale sobre a equipe que você quer e não da maneira que você queira, né, mas eu espero conseguir te ajudar. Obviamente, você se inscreve no canal. Combinado? Pode ser assim? Então, fechou. Vamos ver aqui o jogo mais cedo que eu estou disposto a trabalhar. Não temos muita coisa hoje assim, por exemplo, de Bundesliga 2, mas vamos lá. O jogo do Real Madrid é 5h30, o jogo aqui do Verona com a Juventus eu acho que é a primeira opção para mim. Tá? Então, Verona e Juve, a Juventus vem de 4 vitórias consecutivas na Série A e mesmo tendo sido eliminada da Liga dos Campeões e descendo para disputar a Europa League, a gente tem uma Juventus que está crescendo no campeonato. Isso precisa ser, obviamente, exaltado. Não estou aqui só para bater na Juventus o tempo todo, tá? A Juventus vem de 4 vitórias seguidas. Os últimos adversários foram Lecce fora de casa, Inter em casa, isso foi uma vitória muito grande, Empoli dentro de casa e Torino fora de casa também uma vitória grande, tá? Então eu tenho um cenário que me indica uma Juventus favorita, uma cotação que confirma essa Juventus favorita e um adversário horroroso, né? Hoje o Verona é o pior time da competição junto com a Sampdoria e o Cremonese disparado, né? As posições já dizem por si só. O Verona só venceu uma partida dentro de casa, perdeu 5 e as últimas derrotas do Verona justamente foram para equipes de cima de tabela, Udinese, Milan e Roma, tá? Fez gol em todos os jogos, isso é importante, né? Dos 4 jogos que disputou em casa, fez gol em todos, mas perdeu também em todos. A minha ideia aqui, eu não vou enrolar muito, é trabalhar contra, procurar, obviamente, leitura para trabalhar contra o Verona, principalmente no primeiro tempo, tá? Eu vou até ver se a gente tem aqui alguma coisa interessante no PDF de apoio para ver o desempenho das duas equipes. Olha só, dentro e fora de casa fica um pouco mais fácil da gente ver, ó. O Verona venceu apenas uma, a Juventus 2, então óbvio, quando a gente fala de desempenho fora de casa, talvez a Juventus não esteja tão bem, mas como eu estou pegando os últimos 4 jogos, a Juventus vem muito bem. A gente tem aqui um primeiro tempo da Juve muito fraco, olha que coisa curiosa, tá vendo? E a gente tem uma Juventus no segundo tempo um pouquinho melhor. São poucos dados ainda, porque se a gente colocar em pauta, são 6 jogos disputados pela Juventus ainda só fora de casa. Então não vai dar para você ter aqui um número expressivo que possa fazer com que você tire uma boa impressão dos dados. Por isso que eu estou levando mais em consideração o que eu estou vendo da Juventus nas últimas partidas. Mas a gente já consegue ver aqui que o segundo tempo do Verona é uma coisa assombrosa. O time não venceu nenhum e tomou 9 gols nas últimas 6 partidas que disputou em casa. Tá? Como eu falei, não dá para usar muitos dados ainda num campeonato que acabou de começar, digamos assim, não chegou nem na metade direito, mas já dá para ter uma ideia aqui de que o Verona vai passar muito aperto e acho muito difícil não ser rebaixado. Depois das 2h30 a gente tem um jogo também da Itália, aqui posso continuar na Itália, né? Não, eu vou puxar aqui para a Alemanha às 6h30. Infelizmente a gente tem um intervalo muito curto entre a Bundesliga 2, a Série A, a Taça de Portugal, onde joga o Braga, e logo em seguida já o Real Madrid. Mas isso aí você vai ter que decidir o jogo que você vai se focar. O Darmstadt pega o Magdeburg, são logos aqui, são imagens parecidas, mas obviamente são times bem diferentes. O Darmstadt é o líder da competição, continua líder isolado, porque o Hamburgo perdeu hoje para o Greuther Fürth, poderia ter sido ultrapassado, mas não foi. Então o Darmstadt tem chance agora de colocar uma vantagem de 4 pontos para o time do Hamburgo, aliás, de 5, né? De 4 pontos para cima do Hamburgo, e o Magdeburg tenta escapar um pouquinho daquela parte de baixo da tabela. Passou aquele início onde o Magdeburg corria risco de rebaixamento, onde o Magdeburg não tinha se encontrado na competição. Para quem não lembra, o Magdeburg é o atual campeão da terceira divisão. Por isso que eu estranhei tanto assim uma adaptação tão demorada. E agora parece que já foi.
Continua sendo o time que mais sofreu gol da competição? Sim, a defesa do Magdeburg é muito fraca, mas é um time que já se soltou um pouco mais na parte ofensiva, tá? Para mim essas odds estão corretas, o Darmstadt é favorito, mas na Bundes 2 aqui o meu intuito é quase sempre trabalhar gols e, se possível, alavancagem, tá? O Darmstadt não perde desde a estreia da competição contra o Regensburg, faz muito tempo, faz 14 partidas, tá? Então realmente é um time a ser batido. E o Magdeburg já venceu equipes grandes, tá? O Magdeburg bateu o Hamburgo na casa do Hamburgo, bateu o Nuremberg na casa do Nuremberg. Então, obviamente, a gente tem que interpretar um pouquinho melhor essas situações de líder e parte de baixo da tabela. É muito comum que as pessoas falem, não, o líder está enfrentando um time de parte de baixo, então o líder vai vencer. Na Bundesliga 2, eu acho que a pegada é um pouco mais diferente, tá? Acho que você tem que ir muito mais pelo momento e pelo que você vê em campo. Eu não duvido nada que o Darmstadt consiga se complicar por aqui. Principalmente, se você pensa em outras ligas, você às vezes pensa, não, se o time que está embaixo está vencendo, ele está fechado. Está recuado, não está contra-atacando. Aqui na Bundes 2 é muito comum que eu veja, por exemplo, o Magdeburg recuado, faça um gol de contra-ataque, continue contra-atacando e se puder fazer saldo, ele vai fazer. Tá? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar no mercado de gols. Depois das 4h30 aí sim a gente vai para Lazio e Monza, mais ou menos o mesmo cenário de Juventus e Verona, tá? A gente tem uma Lazio que foi praticamente, digamos assim, eliminada das competições da UEFA, vai ter que disputar a Conference League, não conseguiu se classificar num grupo com Midtjylland, Feyenoord e... eu não lembro, acho que é Sturm Graz, né? Começou muito bem a Lazio e depois foi definhando, não jogou bem assim as competições europeias, e eu acho que a intenção da Lazio é ir para a Champions via Série A. Então vai acabar tendo que disputar ali os playoffs da Conference, e eu vou dizer, para os times que estão lá, a Lazio é uma das favoritas, tá? A Lazio é uma das favoritas para vencer a Conference junto talvez com o Escher e tudo mais. Então para mim, pode ser que seja uma surpresa ali, mais um campeão italiano esse ano na Conference, vamos ver. O Monza, time com vários jogadores não aproveitados em outras equipes maiores, jogadores com idades um pouco mais avançadas, já está um pouco melhor do que o pessoal da Cremonese e do Lecce, que subiram agora, inclusive o Lecce venceu o Atalanta hoje, né? Surpreendente, um Lecce que não vinha vencendo ninguém, e a gente tem aqui uma Lazio dentro de casa com 2 derrotas, inclusive a última derrota foi dentro de casa para uma equipe de baixo da tabela, que é a Salernitana, que é mais ou menos, que faz mais ou menos ali força com o Monza em relação à qualidade. Então, é um ponto a se observar. E o Monza, fora de casa, sofreu 4 do Milan, venceu a Udinese, mas aqui é Copa Itália, perdeu para o Empoli e ganhou da Sampdoria. Ou seja, de todos os adversários aqui, quando pegou na Série A equipes de topo de tabela, como é o Milan, perdeu. Por enquanto só tinha pegado o Teta, né? Pegou o Lecce, que subiu junto com ele, a Sampdoria, que hoje é uma das piores temporadas, pegou o Empoli, que também está ali próximo, na Udinese foi Copa Itália, venceu de virada e pegou o Milan e tomou porrada. Então vou seguir a minha linha buscando leitura para estar contra o Monza aqui durante os 90 minutos, desde que eu tenha, obviamente, essa leitura em campo. Terminamos então a Itália, passamos aqui para Portugal, Braga e Moreirense. Essa cotação do Braga me tira um pouquinho a vontade, tá? Porque o Braga perdeu o último jogo em casa e sinceramente não jogou bem contra o Casa Pia, poderia ter tomado mais gols aqui de contra-ataque. Eu acho que talvez a eliminação do Braga na Europa League e a forçada, e o Braga é outro time que vai descer para a Conference, se eu não me engano, o Braga ele vai enfrentar a Lazio. Quer ver? Não. O Braga enfrenta a Fiorentina. Não estava falando futebol italiano, então o Braga enfrenta a Fiorentina na Conference League. E essa queda da Europa League para a Conference, não sei se influenciou, mas o Braga não está mais o mesmo, tá? Essa é a Taça de Portugal, então não sei se o Braga vai colocar o time titular ou não. Talvez pela derrota na Liga de Portugal para o Casa Pia, o Braga coloque sim o time titular. O Moreirense, se eu não me engano, hoje é um time de segunda divisão, não lembro se ele está na primeira, eu me lembro do Moreirense na segunda. Não sei se ele caiu de divisão ou se já subiu, mas 1,20 para mim eu tô fora pelo que eu tenho visto do Braga nos últimos jogos, tá? Aí eu passo aqui na Espanha, eu quero fazer o jogo do Real Madrid contra o Cádiz, e aí eu tenho mais uma odd aqui
que me deixa de fora do mercado. O Real Madrid viu o Barcelona abrir, se eu não me engano, 5 pontos de diferença, exatamente, com a vitória agora contra o Sassuolo no finalzinho. O Real já havia empatado, não, já havia perdido para o Vallecano fora de casa, né? Acho que aqui era derby, clássico, alguma coisa assim. E agora vai pegar o Cádiz, ou Cádiz, que era um time que, se eu não me engano, na temporada retrasada empatava muito, ou a temporada passada, quando subiu, empatava muito na segunda divisão. Está dentro da zona de rebaixamento e é um dos piores visitantes da competição, só marcou 3 gols. O Real dentro de casa está invicto, um dos únicos junto com o Barcelona, e venceu 4 das 6, mas 1-12 para mim foge completamente o estilo de trabalho, principalmente pelo fato da equipe do Real não ser aquela equipe que vai ficar martelando o time o tempo todo, com linha alta. Às vezes é um time que vai permitir um pouco mais e vai contar muito com o seu goleiro, que hoje é o melhor goleiro do mundo, né, o Courtois. Então, para mim, é uma odd que eu não vou me envolver, tá? Aí nós temos, vou até subir aqui para o PDF de apoio para a gente falar sobre o Brasileirão, porque são 2 jogos muito importantes, tá? Atlético Mineiro e Cuiabá, valendo possível salvamento, né, livramento aqui do Cuiabá em relação à Série B, e o Atlético Mineiro tentando, depois de uma derrota em casa para o Botafogo, com aquela odd horrorosa, e agora mais uma odd horrorosa, não dá para entender, né? O Galo tem volume de jogo, mas não é o momento do Galo, e o mercado continua colocando odd baixo, tá tudo bem. Agora o visitante Cuiabá é um visitante horroroso. Quando foi contra o Botafogo, era ainda mais estranho, porque você tinha um odd do Atlético a 1,50 e poucos, um Botafogo a 7 e um Botafogo sendo o segundo melhor visitante da competição. Agora você tem um Cuiabá que realmente é um visitante ruim. Tudo bem, aí pode fazer sentido, mas mesmo assim eu não me envolveria nesse jogo com essa cotação tão baixa. Mas lembre-se, o empate para o Cuiabá ele só é bom se o Atlético Goianiense e o Ceará não vencerem os seus jogos. E acontece hoje, eu estou gravando esse vídeo, na quarta-feira acontece hoje. Então toma um pouco de cuidado, porque o Cuiabá tem que ir para cima, tem que vencer. 2 empates salva? Não sei. Porque o Atlético Goianiense iria para... Se eu não me engano, o primeiro critério de desempate do brasileiro é o número de vitórias, né? Brasileirão, critérios de desempate. Critérios, número de vitórias, tá. Então se o Cuiabá fizer 2 empates, ele tem 9 vitórias. Ele iria aos 40 pontos, que ele teoricamente, que seria o teto de pontuação das 2 equipes que estão abaixo dele, que é a Goianiense e Ceará. O Avaí já foi rebaixado. Vocês não estão vendo por causa do monitor, né? E aí, se eu tenho o Goianiense e o Ceará vencendo as 2, eles iriam a 40. Com 2 empates, o Cuiabá estaria com 40. Só que o Goianiense com 2 vitórias iria a 10 vitórias e o Cuiabá permaneceria com 9. E aí o Ceará não teria chance, porque o Ceará só conseguiria chegar a 8. Então, nesse caso, com 2 empates, imaginando esse cenário, o maior risco do Cuiabá seria o Atlético Goianiense. Tá? Se o Cuiabá vencer uma partida, ele está salvo, tá? Porque aí ele iria a 41 pontos, o Atlético Goianiense, que poderia passá-lo, iria somente a 40, e aí estaria salvo. Então, óbvio, não é um jogo para o Cuiabá só se defender, porque se tomar um gol do Atlético vai ser muito complicado, e aí, óbvio, com a pressão danada, críticas ao Cuca, chamando o Cuca de mercenário, provavelmente o Cuiabá vai ter que pagar o pato. Se o Cuiabá estiver perdendo o jogo, o Galo não vai parar de atacar. E aí a gente pode ter aqui um Cuiabá completamente desorganizado tomando porrada do Galo. Tá? Então aí sim você pode ver valor em alguma coisa para gols e tudo mais. Mas nesse cenário de necessidade do Cuiabá, toma cuidado. Porque o Galo também precisa, por conta da Libertadores. Não está garantido ainda no G8, mesmo com a derrota do São Paulo para o Inter, e o Cuiabá precisa de uma vitória para se livrar, né? Não deve jogar pelo empate aqui, porque é muito arriscado, e o próximo jogo do Cuiabá, para encerrar, é contra o Coritiba, e aí talvez aqui o Cuiabá consiga o seu objetivo, mesmo que perca para o Galo, porque aí teria que vencer o Coritiba já salvo também. O Coritiba já deixou de correr risco quando venceu o Flamengo. Aí pode ser interessante. Para mim, odd muito baixa para o Galo, mas se o Atlético estiver na frente, eu vejo valor em gols aqui pelo risco que o Cuiabá tem que correr e pela crise que o Galo está enfrentando ali no futebol dele, com o treinador. A gente pode ter aqui um jogo para gols, tá? Vou ficar de olho nisso. E por último, nem passei aqui no PDF, olha só.
O Atlético chama mais atenção para mim aqui no primeiro tempo, tá? É um time que vence metade dos primeiros tempos que disputa e o Cuiabá perde quase 50% das primeiras etapas fora de casa. Então é aqui que eu vejo uma superioridade bem forte do time do Galo. No segundo tempo eu já tenho um jogo bem mais parelho, o Atlético toma gol pra caramba no segundo tempo, aí já não faz tanto sentido. Botafogo e Santos, o papão de tudo, praticamente como visitante, tem agora uma missão como mandante. O Botafogo ainda pode sim ir para a Libertadores. O São Paulo chegou a 37 jogos e ficou estagnado com 51 pontos. Se vencer, o Botafogo vai a 53. Consegue entrar dentro da zona de classificação para o G8, como queria, só que vai ter que passar pelo Santos. O Santos é muito difícil com 3 pontos a menos, muito difícil com 2 vitórias ele conseguir entrar, tá? Seria ter uma série de combinação de resultados. Mas o objetivo do Santos eu tenho certeza que é finanças, então, se possível ir para a Libertadores seria excelente, né? Mas vamos ser sinceros, o momento é do Botafogo. O Botafogo hoje tem, na minha opinião, um time um pouco mais organizado, com um pouco mais de peças, depois que o Texas foi buscar aquela quantidade de jogadores. O Tiquinho Soares está jogando muito bem. Só que qual que é o problema do Botafogo? Vamos exemplificar isso aqui em números. É isso aqui, ó. Hoje, Santos e Botafogo fazem, tanto dentro como fora de casa, respectivamente, campeonatos muito ruins, né? Então, o nível do Botafogo dentro de casa é horroroso. 5 vitórias em 18 jogos, para um time que, como visitante, vence 9, um dos melhores visitantes, é muito fraco. Então, tenho muita similaridade aqui, tá? O primeiro tempo das duas equipes também é muito fraco, e o segundo tempo, a mesma coisa. São jogos extremamente, um jogo extremamente parelho, e não está sendo refletido isso no mercado. Hoje a gente tem um Botafogo favorito, né? Talvez as pessoas estejam olhando só para o Botafogo como necessidade de vitória, né? Ah, mas o Santos como visitante é muito ruim. Tudo bem, o Botafogo como mandante também. Então, na discrepância de cotação, eu estou vendo um desajuste desnecessário aqui para o lado do Botafogo. Porque a necessidade do Botafogo não é maior que a do Santos. Por mais que o Botafogo tenha 3 pontos a mais, o Santos ainda tem chance. É difícil, muito, muito difícil, tá? Porque o Galo que está em oitavo, ele tem 52. Com 2 vitórias, o Santos seria 53. Ou seja, qualquer empate do Atlético, qualquer vitória do Atlético já acabou. Então, mas eu tô achando aqui que o Botafogo dentro de casa tá um pouco baixo. Mas eu vou para esse match odds sem viés aqui. Vou para correção de preço. Não vou ficar de olho em gols aqui. Eu estou mais interessado em gols no jogo do Galo. E os últimos jogos entre Santos e Botafogo, olha isso daqui. 4 vitórias do Santos e 1 empate. Será que essa odd tá justa? Vamos ver. Vamos ver no live, tá bom? Vou deixar aqui para vocês então o PDF de apoio no primeiro link da descrição. Agora sim, se você chegou até aqui, fica o convite para você se inscrever no canal para eu poder atualizar esse botãozinho aí que está com 104 mil ainda. Daqui a pouco a gente bate 200 mil. Fica aqui o meu desejo de um bom dia de trabalho para você. Não inventa modas, não esquece também da sua gestão de banca. Ninguém vai cuidar do seu capital para você, tá? Evite ficar depositando dinheiro, já que você pode trabalhar mais corretamente, não ter o dedo tão nervoso. E a gente se vê amanhã. É sempre um prazer.